Oi, Rodrigo, boa noite. Uma vitória importante, o Inter é o líder do Campeonato Brasileiro. E em cima disso, Rodrigo, acaba trazendo uma tranquilidade para a direção a busca pelo novo centroavante, pelo substituto do Paulo Guerreiro, ser o líder nesse momento, e eu já te pergunto se existe já esse nome. Bom, boa noite, Jason. É óbvio que liderar uma competição de altíssimo nível como o Campeonato Brasileiro, mesmo que sejam ainda 5 rodadas, ela nos sinaliza que temos um bom elenco, que temos competitividade, que a equipe está bem treinada, está numa boa condição física, porque nós fizemos jogos altamente competitivos, mas a gente sabe que tem muita coisa pela frente ainda. Então, da mesma forma que quando nós perdermos, não vamos achar que está tudo errado, também, quando vencermos, não vamos achar que está tudo resolvido. Em relação a essa questão, eu só gostaria de ratificar o que a gente vem dizendo, que nós não vamos encontrar substituto para o Paulo Guerreiro. Essa possibilidade ela não existe, tratando-se do nível, né, principalmente de qualidade do Paulo. Então nós vamos em busca de uma reposição. E essa é a conotação que a gente vem dando, avaliando nomes, possibilidades, e certamente que se encaixa aí no desejo também do Kudê e do modelo de jogo. Nós não vamos nos afastar disso, mas é sempre melhor, né? Já diziam alguns dos que por aqui passaram que é sempre melhor você corrigir vencendo. Então, é dessa forma que a gente vai seguir trabalhando. Temos uma semana aí onde não teremos jogos no meio da semana, e isso, pelo menos, nos dá uma tranquilidade para tentarmos intensificar essa busca por essa reposição, porque a gente também sempre deixou claro que, até por questão de número, né, nós vamos precisar agora. Tivemos também a questão da lesão, né, uma lesão no treinamento do Potker, e isso também, com isso nós perdemos também uma opção a mais, e nos obriga a buscar soluções, e é isso que nós vamos fazer diuturnamente, como já fizemos desde o dia que o Paulo Guerreiro machucou. Boa noite, Rodrigo. Explica um pouco mais qual foi essa lesão do Potker aí, que pelo menos não tinha vazado ainda, ele hoje ficou fora pela lesão, e mais do que isso, além desse assunto que surgiu agora, só para esclarecer, até pelo nome que tem, Alexandre Pato, como é que a gente pode tratar isso? Eu sei que vocês não gostam de falar nomes, mas eu acho que o fato do Pato ser cogitado, ele cria até, às vezes, se ele não está na mira do Inter, pode criar um constrangimento, seja para a diretoria, seja para o Pato, seja para o Inter, ou até para quem está noticiando essa possibilidade. Então, mesmo respeitando que não se fala em nomes, Alexandre Pato é alguém viável internacional? Bom, primeiro, Zé Alberto, que assim, boa noite, né? Não é uma questão de vazar. Eu estou comunicando com o executivo do clube que o William Potker teve uma lesão muscular ontem ainda, e só nós não comunicamos hoje porque o exame dele, onde detectou essa lesão, foi agora à tarde. Apenas por isso, e tínhamos jogo, tá? Então, eu aproveito a oportunidade para comunicar que é mais uma baixa no setor ofensivo. Em relação ao Pato, vamos lá. Primeiro que não nos sentimos obrigados, tá, a ter que dar qualquer tipo de explicação para um jogador que não está aqui. Em respeito ao nosso torcedor, em respeito a vocês, todas as vezes que nós fomos questionados, tanto eu, o Alessandro, inclusive o Kudê anteriormente, a gente falou a verdade. Nós não temos nenhuma negociação em vias de ser concretizada, seja com o Pato, seja com qualquer outro. O que eu posso admitir para ti aqui é que, obviamente, em respeito aos clubes detentores dos vínculos dos seus atletas, como é o caso do São Paulo, depois da rescisão do Alexandre com o São Paulo, e por conta de todo o histórico dele no Internacional, de ser a casa dele, onde ele foi formado, fizemos um contato, né, para sondar realmente qual o real desejo dele, de repente abrir uma negociação com o Internacional. Bom, ele ainda está se desvinculando até emocionalmente para o São Paulo, já que juridicamente isso já aconteceu, mas até emocionalmente, e
o que nos transmitiu foi que, por hora, ele não vai tomar nenhuma decisão em relação ao futuro da carreira dele. Poderia também tranquilizar nosso torcedor e vocês, que muitas das vezes são sedentos em muitas das vezes definir que nível de negociação, foi definido até modelo, né, é que vale para o Pato e vale para qualquer outro atleta. Para estar aqui, vai estar, sem dúvida nenhuma, no modelo que o Internacional, que cabe para o Internacional, tá? Muito mais um projeto esportivo do que qualquer outra coisa. Por responsabilidade, respeito ao torcedor e até pela instituição, você pode ter certeza que aquele que virá, ou que virão, não importa, porque nós vamos estar sempre em busca da melhoria do nosso elenco, virão ou virá de acordo com as nossas condições. Isso vale para qualquer atleta. Então, assim, pretendo ter respondido que hoje não tem essa negociação nem avançada e nem em andamento, seja com o Pato ou seja com outro. O que tem é a busca por outras alternativas, né, que nós precisamos e sabemos que a gente precisa repor. Caetano, quando a gente fala do Alexandre Pato, a principal pergunta que se faz em torno dele é o real nível de comprometimento e de ambição desse jogador. A partir do momento que tu relatas que conversou com ele, que teve contato com o staff dele ou com ele, não consegui entender isso, e não descarta ainda a contratação dele, a gente pode entender que o que vocês ouviram do Pato é de um jogador que ainda tem ambição, ainda tem desejo de, por exemplo, jogar com a camisa do Internacional e render aquilo que ele não rendeu nos últimos anos, Caetano? Bom, boa noite. Primeiro que nós, todos, né, a gente tem aí sempre a presunção do julgamento, né? Então, assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou julgar, primeiro, um atleta que não está conosco. Segundo, e até em respeito ao atleta vencedor e formado dentro do clube, não faria também, né? O que eu posso reafirmar para vocês é que qualquer atleta que não tiver o entendimento que aqui pode ser o melhor projeto esportivo, não vem. E aquele que tiver o entendimento também dentro do clube que não é o Internacional o melhor projeto para si, não fica. É simples. É dessa forma que a gente trata a todos, e eu acho que dessa forma existe o respeito do grupo, porque o nosso grupo se cobra, sofre muito quando perde, da mesma forma como estamos contentes hoje quando vence, né? Eu até gostaria de falar um pouquinho do jogo, né, se me permite, porque em valorizar esse resultado, valorizar essa vitória, valorizar o nosso grupo de jogadores, e que nós entendemos que seremos sempre questionados, principalmente quando nós perdermos, e vamos perder no decorrer da competição, mas eu acho que o nível, o aproveitamento no ano, ele é elevadíssimo. Mostra que temos falhas? Sim, mas mostra também que o caminho que estamos seguindo é o caminho correto. Não vou jamais pedir para que vocês tenham tolerância, para que as críticas não venham, isso jamais, eu sei como é que funciona, mas nós internamente nós vamos fazer a nossa avaliação sim, né? E acho que a nossa avaliação interna é que ela deve prevalecer sempre. Fizemos um grande jogo contra a equipe que mais investiu, distante talvez do segundo que mais investiu, do segundo clube que mais investiu, e principalmente num momento, né, num ano de pandemia, né, um ano totalmente atípico. O nosso adversário de hoje fez um altíssimo, um elevadíssimo investimento, e nós, como disse o nosso treinador há pouco, perguntado o que havia sido prometido e como é que é hoje, e já mais de uma vez ele repetiu, e eu vou repetir aqui também, o cenário mudou para todos, né? Deve ter mudado para vocês, mudou para todos nós. Houve aqui no Internacional redução de salário, houve redução de pessoas, e a gente não pode imaginar que a vida segue do mesmo jeito, né? Lamentamos demais o que o Brasil atravessa, número de óbitos, de contaminados, e isso traz consequências para dentro do clube. Então hoje a nossa realidade é essa, e nós vamos, sem nenhum receio, seguir aí, respeitando demais o nosso orçamento. Orçamento esse que mudou no momento que a pandemia atingiu o mundo, atingiu o Internacional também. Boa noite, Caetano. Você falou há pouco sobre essa negociação com o Alexandre Pato, que a conversa que vocês tiveram com ele, e a resposta que ele deu foi que ele não vai tomar uma decisão, pelo menos por hora, né? Que ele está ainda se desvinculando, até mesmo emocionalmente, você citou da equipe do São Paulo. Até quando o Inter pode esperar essa resposta do Alexandre Pato? Até quando vocês do departamento de futebol têm fôlego para aguardar o Pato se decidir sobre essa situação? E o técnico Eduardo Cudê, antes,
nas respostas que ele concedeu antes, ele falou que acredita que o 9 pode estar aí para o jogo contra o Botafogo. Você também tem esse otimismo? Essa negociação pode fechar em breve, seja com qualquer jogador, o Pato ou com outro? Bom, Bruno, assim, nós não vamos, o Internacional é gigante, o Internacional não pode esperar por quem quer que seja, né? Seja atleta, técnico, executivo, qualquer profissional. O Internacional está acima de qualquer cargo, de qualquer pessoa, que isso fique muito claro. O respeito por aqueles que passaram e têm a sua história aqui, ele vai ser eterno, seja para o Pato, ou seja para todos os outros que aqui conquistaram títulos importantes, pelo D'Alessandro, que é um dos maiores vencedores e que hoje está conosco. Então, que isso fique muito claro. A nossa busca, ela vai seguir, nós seguimos, quando eu me referi é para que não tenha nenhuma posição que não seja oficial. Então, eu relatei aqui o que houve até o presente momento, nós não vamos esperar por ninguém, nós vamos seguir a nossa busca por tentar repor. Eu sempre utilizo essa palavra para que não gere uma expectativa demasiada em cima do torcedor, que nós encontraremos um outro Paulo Guerreiro com as mesmas características, com o mesmo histórico, ou enfim. Então, nós vamos seguir sim. É óbvio que nós temos necessidade, até por número, como eu disse aqui, agora eu não tenho como te precisar se conseguiremos isso essa semana ou na próxima ou na outra. Nós vamos seguir trabalhando internamente, respeitando demais os nossos processos. Os processos no clube, eles superam também as pessoas e é baseado em todo o envolvimento e principalmente a consolidação desses processos, envolvendo as pessoas, envolvendo o treinador também, para identificarmos o alvo. Identificando o alvo, bom, a gente está sempre colocando as condições, como eu disse anteriormente, do Internacional, as condições que o Internacional pode cumprir, e se isso for possível, ok, assim traremos mais um atacante, conforme nossa necessidade hoje exige. Ô Caetano, boa noite. Me permite te fazer duas perguntas pela tua figura dentro do cenário do futebol brasileiro. Essa janela que teve para negociações internacionais, compensando o período que estava parado, ela veio no finalzinho dos estaduais e muito no início do Campeonato Brasileiro, que sabidamente teria uma maratona e aí uma chance maior de lesões e tal. Eu faço esse preâmbulo para te perguntar, essa janela não ficou muito em cima da retomada? Ela não prejudica os clubes para buscarem reforços nesse momento, ainda mais com jogos um em cima do outro? E a outra pergunta que eu te faço, vocês têm alguma conversa agendada com o Pato para os próximos dias? Bom, Jeremias, respondendo à tua primeira pergunta, como é um ano, né, de adaptação em todos os sentidos, nós conversamos muito com a CBF e ela foi, na verdade, muito solícita e ela foi proativa em buscar a solução em relação às janelas, né? Então, a ideia dessa janela curta que teve até o início de agosto, ela foi muito mais para o retorno de alguns atletas que poderiam estar emprestados em outros clubes fora do nosso país, ou até mesmo jogadores que já tinham sido contratados e que pudessem ser regularizados. Bom, ela será reaberta em outubro, né, porque a FIFA concedeu essa especificidade ao futebol brasileiro de ter mais uma janela ainda dentro de 2020. Porém, essa janela de outubro, ela também, eu não vejo ela com muitas facilidades, porque a grande maioria dos torneios e ligas importantes já vai ter retomado, né? Então, dificilmente você vai ver um jogador disponível nesse período do ano. Depois disso, Jeremias, em janeiro, ela será reaberta a janela de saída. Então, o pior ainda pode estar por vir. Ou seja, em janeiro, os clubes brasileiros, em geral, perderem alguns dos seus atletas, né, e não ter a chance de repor. Porque depois de outubro, que serão 4 semanas, a janela só será reaberta após o término da temporada. O término da temporada é final de fevereiro, né? Então, o que o Internacional fez nesse período? Tentou se planejar e se antecipar na renovação dos vínculos dos atletas que terminavam em dezembro, para justamente, se não tivermos condições de reforços, que pelo menos garantíssemos aquilo que já temos. Essa foi a ação, o movimento que tínhamos para fazer. Mas realmente, mais do que o período curto, Jeremias, eu vejo que
a questão do dinheiro curto, né? Estamos num momento em que os clubes precisam muito mais vender do que comprar, excetuando o nosso grande rival de hoje, né? Que, ao que me consta, né, tem um patrocinador forte que viabilizou realmente eles terem essa janela como sendo quase que uma montagem nova de elenco. E elenco com investimento. Não é o nosso caso, nós temos que saber a nossa realidade e vamos seguir nela, sem problema nenhum. Mostramos que temos elenco, se não temos o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, temos um dos melhores. E vamos seguir trabalhando dessa mesma forma. E não tem nenhum tipo de conversa agendada, não. A conversa que tínhamos para fazer a gente já fez. E o que tem mesmo é muito trabalho, seja domingo, segunda, à noite, madrugada, para tentar encontrar soluções para o Internacional. É isso. Rodrigo, boa noite. Já que você falou há pouco sobre, né, o movimento de manter os jogadores no grupo, como está a questão das renovações do D'Alessandro, do Musto e do Saravia? E já que vocês perderam também o Potker e até o Guilherme Pato saiu essa semana, quantos atacantes vocês precisam? Quase que eu não te reconheci aí por trás da máscara, viu, Tomás? Mas, assim, as renovações, elas seguem, tá? Vamos tirar o Dali dos outros dois, né? O D'Alessandro, já repetidas vezes nós falamos a respeito de que ele mesmo sempre quis discutir o prolongamento e a prorrogação, consequentemente, do seu contrato, em dezembro, né, onde ele mesmo sempre diz fazer uma reavaliação do ano e ver as suas condições físicas, técnicas, de aproveitamento. E nós vamos respeitar isso. É óbvio que a gente quer que ele permaneça, e acho que é o que vai se desenhar mais lá na frente. Em relação aos outros dois, eles têm vínculo com clubes estrangeiros. A gente vai respeitar mais um prazo, como eu disse, até que se iniciem as ligas, né, desses clubes, um na Liga Portuguesa e o outro que ascendeu, né, no caso do Musto, de divisão para a primeira divisão da Espanha, para depois falarmos com eles. Mas o interesse em relação a eles é o mesmo dos demais. Fizemos com o Rodinei, porque o Flamengo compreendeu, e nós vamos seguir nessa estratégia. Por no mínimo, né, até o meio do ano, até o final da temporada. Essa é a nossa ideia. A última pergunta sua, nós não vamos fazer nenhum tipo de negociação aqui por atacado. Não acredito que isso seja a solução, nunca vi isso ser a solução em lugar nenhum. Então, nossa prioridade é trazer um atacante, a gente conversa muito, depois vamos sentar de novo, vamos reavaliar, vamos ver realmente o número, as opções, a gente discute isso todos os dias, não especificamente para o setor ofensivo. O que tiver e o que for possível fazermos dentro das oportunidades que eu disse, respeitando o orçamento, com responsabilidade com o Internacional, com a instituição, a gente vai fazer, vai tentar fazer. Agora, nós não temos hoje as melhores e nem as maiores condições para irmos no mercado e sair comprando, adquirindo esse ou aquele. Isso não temos e assim não vamos fazer. Nós vamos estar sempre atentos a boas oportunidades. Foi dessa forma que a gente montou esse elenco. E acho que esse elenco vem dando resposta positiva. Espero que a gente tenha aí uma continuidade boa também no Campeonato Brasileiro, sem também gerar uma expectativa absurda. A gente vai com muita humildade, jogo a jogo, com esse mesmo espírito que vocês viram hoje, com essa entrega absurda que os jogadores tiveram, do entendimento que realmente cada jogo é uma grande decisão. A gente tem boas chances de navegar aí nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, é a nossa intenção. Caetano, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de saber a diferença de Eduardo Cudê para os outros treinadores que passaram pelo Inter, porque o Inter, na semana passada, quando assumiu a liderança, fazia 2 anos que não conseguia ser líder do Campeonato Brasileiro. E uma outra questão, o Inter está no mercado não só atrás de atacante. Tu acha que o grupo do Inter hoje estaria preparado para possivelmente ser campeão brasileiro ou disputar o título do Campeonato Brasileiro, ou tu acha que tem que buscar mais reforços além do atacante? Bom, Lucas, vamos lá, vamos pelo final. É óbvio que se eu sou integrante desse departamento de futebol, eu tenho que acreditar nos meus jogadores. Isso não tem a menor possibilidade de ser diferente.
E todas as perguntas aqui realizadas, né, elas falam, né, em reforços. A gente esquece que o Inter é um clube formador também. Quando jogam determinados jogadores, quando se utiliza garotos, e o Cudê foi muito feliz aqui, relatando a questão do Praxedes, Zé Gabriel, Peglo, segunda partida, 18 anos apenas, aí nós vamos buscar ali o Johnny, que também 18 anos já jogou Libertadores, aí nós vamos buscar Heitor, e o Yuri, que chegou agora, outros tantos jovens, o próprio Bruno Fux, que tem, a nível de titularidade, praticamente teve, considerando a pandemia, 2 meses, e gerou receita para o clube, né, que a gente está em vias de consolidar. Então, acho que a mescla, ela é sempre a melhor solução. Nós vamos buscar, por uma questão de número, necessidade, que eu venho repetindo. Eu não posso trabalhar num clube com a história do Internacional, com o elenco que temos, com a comissão técnica que temos, e vir aqui e achar que não é possível ganhar. É óbvio que sim. Os últimos anos, eu acho que eles já deram demonstração disso, né? Já fizemos final de Copa do Brasil, no ano em que para muitos era um ano de muito temor, né? Em 2018 foi terceiro. Por que agora, com os reforços que fizemos, com a chegada dos novos jogadores, a gente não vai pensar no topo? Claro que vamos. E vamos lutar, como eu disse, todos os jogos para nos mantermos no topo. Se vamos ser campeão ou não, bom, essa é uma outra história. Em relação à comparação, uma questão profissional ética, jamais faria isso. Eu entendo que cada técnico tem a sua característica, tem o seu modelo de jogo aplicado, a sua forma de treinar, mas todos eles têm muito valor, muito valor. Eu vou falar daqueles que eu tive aqui no Internacional, e ao elogiar o Cudê e dizer que é um grande técnico, que exige demais, eu preciso elogiar os dois que trabalharam comigo aqui. O Odair foi um dos que bateu aí o recorde, né, no número de jogos à frente do clube, levou uma equipe que vinha da segunda divisão, recém-subida, levou um terceiro posto no Campeonato Brasileiro, dificílimo, levou uma final de Copa do Brasil. Quer dizer, como não reconhecer o trabalho do Odair, que também foi forjado e formado aqui no clube, né? E do Zé Ricardo, que aceitou um desafio absurdo, né, de levar a nossa equipe para uma classificação de Libertadores, e lembrar também de outro jovem formado no clube, que é o Cobalcini, que hoje segue a sua vida e a sua carreira. Então, eu falo a respeito disso porque o Inter também forma bons profissionais em todas as suas áreas, na área administrativa, em comissão técnica, e isso é um grande legado que o Internacional faz para o futebol brasileiro. Mas o Cudê veio com uma forma de trabalho que hoje vem dando certo, né? E cabe a nós, da diretoria, quando fomos buscá-lo, apoiá-lo, principalmente nos momentos de adversidade, assim como a gente vem fazendo. É uma grande figura humana, realmente tem assim as suas características muito próprias, né, no campo, na forma de exigir, mas cada um deles tem o seu perfil. E o dele é um perfil que agrada a todos nós, não só a mim, e espero que ele fique bastante tempo aqui também.